Muito bom dia, pessoal. Vamos dando início ao nosso panorama dessa sexta-feira. Tivemos no dia de ontem, então, uma bolsa em Chicago com trigo e soja caindo, seguiu assim durante o dia, conforme avisamos aqui no panorama matinal. E tivemos aí alta para o milho, né? Um movimento descolado, milho subindo sozinho, mas basicamente um movimento mais técnico. Com relação ao que eu comentei com vocês também, que a soja, ela estava dando uma relação muito boa entre o milho, né? Com relação ao milho, de 3 para 1 aí. Essa relação fez com que os investidores na bolsa tomassem posição em milho e vendessem posição em soja, tá? Para focar nessa diferença de spread, que ela volte aí para o histórico, né? Para a média. Então ontem a gente viu esse movimento mais descolado. Para o dia de hoje, os movimentos já se ajustam, né? Temos aí trigo caindo 1,69%, milho caindo 0,91%, soja caindo 0,71%, farelo de soja 1% e óleo de soja caindo 0,37%. Aqui para o Brasil, a diferença ela também continua alta, né? Então seria natural a gente ver algo assim também. Vimos aí pelo aumento de vendas da soja em detrimento do milho. E alguns dados também aí com relação à próxima safra de soja, que podem mudar a dinâmica de preços. Então hoje compensa muito mais eu produzir soja do que produzir milho. E a gente levantou aqui alguns custos, né, para ver como é que fica essa conta. Então hoje os insumos eles estão caindo, tá ficando melhor a relação. E hoje a gente considera aí uma média de 26 sacas de soja para insumos, colocando aí uns 6, 7 de diesel, isso iria para uns 33, 34. E considerando aí que o produtor ele tenha 50% de área própria e 50% seja arrendada, isso fecharia uma conta aí na casa de umas 40 sacas por hectare. Colocando mais 6 ou 7 de administrativo e mão de obra, a gente fecharia aí na casa de uns 47 sacas por hectare. Levando em consideração que a produção média seja na casa de umas 66 sacas por hectares, a margem para o produtor ficaria na casa dos 28%. É interessante, uma margem boa, então é possível que a gente veja realmente um aumento da área do plantio da soja na próxima safra e o milho verão aí seja diminuído, principalmente em Santa Catarina e no Paraná. A expectativa, que já começa a ser ventilada, é uma redução de área de 150 mil hectares aí para a área de milho. Tá? Na parte de clima, a gente tem aqui para 5 dias, né? Tô pegando para 5 dias porque, como eu falei nos vídeos anteriores, quando a gente pega um clima mais para frente, ele fica mais errático, né? Então 5 dias é mais assertivo. E a gente tem aí um modelo de clima mostrando chuvas, basicamente em todas as regiões produtoras, como eu trouxe ontem, né? Mudou pouca coisa. Mas os volumes maiores de chuva mesmo vêm para áreas que não são tão determinantes para a produtividade nacional aí nos Estados Unidos, né? A gente vai ter volumes nas principais regiões, volumes entre 5 a 15 milímetros. E para as outras regiões pode passar um pouco, chegando aí a 40, 50 milímetros. Tá? Parte de bolsas, o que a gente tem a comentar para o dia de hoje? Ontem a gente teve relatório de empregos ADP, lembrando que ele é um relatório que está descolado, né? Foi mudado as métricas dele, ele não serve mais tanto de base para o relatório de payroll, que sai hoje inclusive, mas ele traz aí as vagas de emprego, né? E segundo o ADP, teve um aumento bem grande aí pela busca de empregos, tá? Então, vagas abertas aí vieram com 500 mil novas ofertas. É um número bem expressivo, bem grande, e esse número, e essas novas vagas de emprego, essas 500 mil novas vagas de emprego, são ofertadas principalmente por empresas com até 100 funcionários. Abrindo o dado, basicamente essas empresas são empresas menores que são focadas em serviço, que é uma parte que está pegando muito aí na inflação nos Estados Unidos, não diminuiu e também não é atingido pela alta de taxa de juros, tá? Porque essas empresas geralmente elas não tomam crédito, ou seja, pode aumentar o que for aí, porque não estou pegando empréstimo mesmo, então não vai mudar muito a situação. E o panorama continua esse, então essas empresas menores estão aumentando o seu número de vagas disponíveis, contratando,
enquanto as grandes empresas estão demitindo, tá? As grandes empresas tomadoras de crédito. Ou seja, acaba que as medidas de aumento de crédito lá nos Estados Unidos, de taxa de juros, acaba não influenciando tanto. Por isso que a gente não está vendo um progresso tão rápido na diminuição da inflação lá nos Estados Unidos. Dizem que essa situação só vai se resolver quando houver realmente fechamento de empresas e diminuição drástica no número de vagas, tá? Tem algumas outras empresas também muito grandes de alguns setores que acabam não pegando crédito direto com bancos. Eles fazem essa captação de crédito através do mercado mesmo, distribuindo equities, e acabam que não são tão influenciadas, né, por essa taxa de juros mais alta. De qualquer forma, a expectativa aí para as próximas reuniões do FONC lá nos Estados Unidos, do Fed, são altas, novas altas aí para as próximas reuniões. E comentam aí de mais 2 altas, né? E também falam de um possível arrependimento por parte aí do Fed de não ter feito esses aumentos com uma intensidade maior antes para poder agora estar mais sossegado e cortando taxa de juros, né? Então, essa situação acabou aí impactando as bolsas ao redor do mundo, traz um tom mais pessimista, porque o que se subentende de tudo isso é que para resolver o problema de inflação do mundo, a gente vai precisar passar por uma recessão efetiva na economia. E recessões não são boas para ninguém, né? Não importa qual país que passe por isso. E é muito pior quando a gente fala realmente da principal economia do mundo, né? Isso acaba aí afetando diretamente todos os outros países. Enfim, hoje para a Ásia e Pacífico, a gente tem mais um dia de queda para a Ásia e Pacífico. Temos aí Xangai caindo 0,28%, Hang Seng caindo 0,9%, Japão 1,17%, Coreia do Sul 1,16%, Austrália 1,69% de queda e temos Taiwan com 0,58% de queda. Ou seja, Ásia e Pacífico toda em queda, né, nessa manhã. Basicamente, todos os países lá de Ásia e Pacífico vão fechar no negativo essa semana, porque caíram aí muito bem durante os últimos 3 dias, né? Na segunda-feira até subiram um pouquinho, mas as quedas desses últimos dias aí acabam impactando muito mais. Para a Europa, hoje a gente tem um movimento um pouco de alta, voltando aí, né? Porque caiu bem também durante a semana. Eurostoxx no dia de hoje subindo 0,53%. A gente tem Inglaterra ainda na contramão, caindo 0,24%. Inglaterra ela é um pouco diferente, né, do restante do bloco europeu, justamente por conta do Brexit. Então, eles têm algumas questões, como eles saíram do acordo lá, a mão de obra acaba ficando mais cara. Eles têm alguns problemas além, assim. Algumas facilidades de compras e vendas de mercadorias também foram afetadas com essa negociação. Então é natural aí que nem sempre siga o caminho das outras, né? Então a gente vê hoje uma Inglaterra caindo 0,22%, temos a Alemanha subindo 0,63%, França subindo 0,70%, Espanha caindo 0,42% e temos Itália subindo 0,68%. Para a parte de futuros dos Estados Unidos, temos S&P no momento caindo 0,06%, muito no 0 a 0 praticamente, né? E a gente também tem Nasdaq aí praticamente no 0 a 0, mas para o lado positivo, né? Subindo 0,09% no momento. Para o dólar, um dólar mais fraco contra as principais moedas do mundo, caindo bem hoje, caindo 0,45%, sendo o destaque de queda aí contra a moeda japonesa. E hoje também temos um dólar mais fraco contra os países emergentes. Para a parte de energia, temos o petróleo subindo 0,31% no momento, cotado a $72 o barril. E em metais, temos o minério de ferro caindo 1,87% a 812 yuans por toneladas. Para na agenda de hoje, a gente teve a publicação aí do payroll, que traz os dados oficiais de emprego lá nos Estados Unidos. O payroll não agrícola ele veio com uma queda com relação ao dado anterior, né? Então ele veio 209 mil e também abaixo da expectativa.
vindo contra aí o relatório ADP, né, que veio bem acima, nesses 500 mil que eu tinha comentado antes. Lembrando, o ADP ali ele é uma estimativa, né, então o dado que realmente importa é esse dado de payroll de hoje. E a gente teve aí ganho médio por hora trabalhada, ele veio em linha com o anterior e acima da expectativa, sendo 0,4%. E o salário médio por hora ano está 4,4%. Também vem em linha com o anterior, mas acima da expectativa. Só que acaba impactando também porque os trabalhadores estão bem empregados, pleno emprego e a média salarial ela continua alta. Então continua com o consumo mais acelerado e isso acaba impactando em mais inflação, fazendo com que as medidas tomadas pelo Fed acabem sendo não tão efetivas, né? Para a parte aí da tarde, a taxa de desemprego também ela veio um pouco abaixo do anterior, mas vem em linha com a expectativa. Então a taxa de desemprego lá nos Estados Unidos está 3,6%. Cara, é muito baixo. Muito baixo mesmo. Em termos de sociedade, porra, bacana demais, né? Todo mundo aí trabalhando, pouquíssima gente realmente desempregada ou em transição, né? Dados muito fortes, muito fortes. Num geral, em outras épocas, isso aqui seria excelente, excelente. O problema realmente é a questão de inflação. Então, talvez esse ponto levantado aí de uma recessão para os Estados Unidos ser benéfica em sentido de diminuir a inflação, né? Realmente seja algo plausível e que possamos ver, né? Acredito que no próximo ano aí, caso esses dados continuem realmente fortes, tá? E para o dia de hoje, basicamente esses eram os dados mais importantes, mais relevantes. E assim encerramos aí a nossa semana de acompanhamento. A todos um ótimo final de semana. Voltamos na segunda. Grande abraço!